Quando falamos em CMO as a Service, muita gente ainda imagina que é só um profissional que monta um plano e cobra a execução. Mas na prática, um dos maiores diferenciais do nosso modelo está na transferência de conhecimento. É fazer o cliente e o time evoluírem junto. É ensinar o CEO a enxergar marketing com mais profundidade e preparar a equipe para a tomada de decisão melhor. Porque no fim, quanto mais o cliente aprende, mais insumo ele dá para que o marketing seja estratégico de verdade. E essa é a grande diferença entre um marqueteiro que só aperta botão e um profissional que entrega valor de verdade. Sejam todos muito bem-vindos, iniciando aqui o episódio número 6 do podcast da Academia de Marqueteiro, o seu lugar sobre conversas densas a respeito de marketing, um lugar onde você não vai encontrar nenhuma fórmula pronta, porém vai encontrar muita conversa e aprendizado mútuo. Eu sou o Temo Mori e estou aqui com o meu parceiro de podcast, Eduardo. Boa, é isso aí, gente. Tudo bom aí? Sexto episódio. Estamos aqui já quase 2 meses, indo para 2 meses de podcast e esperamos vida longa aí. Vamos bater esse papo aí hoje. E interessante que esse papo não era a pauta de hoje, né? A gente tinha outra pauta. Surgiu há poucos minutos atrás numa conversa com um cliente. Então, isso que é bom que a prática traz para a gente não falar que a gente está falando coisas que estão nos livros, que a gente ouviu falar, não. É coisa que a gente acabou de viver. A ideia da academia, né, Du, é trazer esses dois mundos, né? A gente fala de academia na ambiguidade da palavra, né, do acadêmico, né, de trazer conceitos históricos aí e fundados no marketing, né? Mas a gente tem que, né, estamos no mundo real, estamos aplicando o que a gente está falando, estamos aplicando o que a gente está ofertando aqui, e essa pauta ela veio justamente dessa reunião que a gente acabou de fazer. E foi muito legal o gancho que veio, porque foi num momento onde a gente intencionalmente, na reunião, fez questão de frisar que faz parte do trabalho de um CMO as a Service essa transferência de conhecimento. E a receptividade disso na reunião ou na hora que você está apresentando, normalmente ela é muito, muito boa. Você ganha, tem-se uma percepção de valor muito alta, porque não é algo que está acostumado no mercado. Por mais incrível que pareça, né? Você não está acostumado que um terceiro ou alguém externo à tua organização venha e faça uma execução e uma evolução de upskilling do time, a não ser que você contrate a pessoa especificamente para isso, né? Então, eu acho bastante curioso o mercado não funcionar assim, né, Du? Mas eu acho que assim, nos meus anos de experiência, eu já vi muita gente argumentando do porquê não fazer isso. Eu acho que tem muita gente que não faz sem intenção, né? Ele não, de fato, para ele isso não é algo que tem valor, que faz sentido, que faz parte. Eu acho que sim, não tem muita gente que acredita que eu sou o marqueteiro dessa empresa e eu vou cuidar do marketing, ponto. Mas tem muita gente que tem medo, isso eu já ouvi de profissionais trabalhando comigo e tal, que tem medo, primeiro, de perder o contrato, né? Ou de o cara falar assim, agora o cara me ensinou tudo, eu toco sozinho. Isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Ou que o cliente vai começar a ficar com conhecimento suficiente para te tirar coisas, ou seja, você vai ter que ser melhor, você vai ter que ser mais profissional, trazer mais resultado, porque o cara entende mais e ele vai te cobrar mais. Uma coisa é você falar que o CPM de 10 é barato, porque ele não faz a menor noção, não tem ideia se é 10 é caro não. Outra coisa é falar, pô, mas 10, cara, acho que 7 é um número bom, vamos tentar chegar em 7. Então acho que tem 2 pontos aí que, infelizmente, né, o pessoal acha que segura um contrato, esse tipo de coisa, e na nossa visão é completamente ao contrário. Exatamente. Se você perder esse cliente por esse motivo, isso não é ruim, pensando que algo melhor vai acontecer. Se esse cara entender que você chegou num ponto onde você não está mais servindo para aquele trabalho que você está executando, você vai estar em outro patamar para ajudar em outra coisa, né? Então pense sempre nisso. Você saiu de uma cadeira
de gerência por conta da diretoria. Então, uma analogia, assim. Então, existe sim. Aí vai da inteligência de quem está como CMO ali, estrategicamente, e fazendo esse caminho acontecer, né? Então, no dia a dia, você vai mostrando para ele, olha, estamos chegando num ponto aqui que você já tem um gerente de marketing que a gente está treinando aqui há tantos meses, ele está bom, está legal, contratamos equipe e tal. Agora, a minha função, ó, tem isso aqui que eu consigo ajudar nessa maneira aqui. Então, você já vai trazendo isso para ele ao longo do tempo, né? Então, esse é o medo da pessoa não ser indispensável, né? De ser dispensável. Então, eu vejo muito isso, né? Então, assim, eu trabalhei com muitas pessoas que falam assim, não vou ensinar porque depois o cara vai tomar minha vaga. Eu rezo todos os dias para alguém tomar minha vaga, porque aí vai sobrar uma cadeira em cima para eu subir. Não, e é maluco isso, porque é bastante contraintuitivo, né? Você entender que você mantém o cliente por ele ter uma dependência de você, e se você estiver criando essa independência do cliente, meio que ele pode sair, né? Então, assim, mas tem uma frase que é muito legal lá no Miopia de Marketing, que ele fala que uma das funções do marketing é tramar a obsolescência do próprio produto, assim. Então, é você pensar a forma que você vai matar aquilo que antes era o teu ganha-pão, né? Porque se não for você que vai matar, muito provavelmente outra pessoa mata, né? Então ele fala que a questão da miopia, né? Todo o artigo ele direciona muito para isso, de você estar olhando muito para o produto e menos para o mercado, né? De você estar olhando para o lugar errado. Enfim, lá fala muito de produto, estou só fazendo um paralelo aqui. Mas esse receio que o profissional tem de expor tudo o que conhece, parece que você vai chegar numa tampa, né? E aí, a partir dessa tampa aqui, eu não vou conseguir aprender mais, né? Eu não vou conseguir entregar mais. E ao contrário, quem está abaixo de você e está aprendendo com você, nunca vai ter a tua senioridade, o teu conhecimento técnico, porque você vai estar sempre estudando coisas na frente, ou pelo menos deveria estar sempre estudando coisas à frente e enxergando coisas à frente. Então, é uma falácia esse negócio de que você vai segurar o cliente se você não entregar todo o teu conhecimento. Sim. É justamente o contrário, né? Você entregando todo o seu conhecimento, você conquista toda a confiança do cliente, e a gente sempre fala isso. Vender serviço é vender uma promessa, e você só vende uma promessa tendo confiança de quem está comprando. Então, assim, você vai se tornando indispensável não pelo o quanto de conhecimento técnico você retém, mas o quanto de confiança você conquista a partir da disponibilidade do teu conhecimento técnico. Isso aí. Entendeu? Então, aconteceu uma coisa engraçada, que eu nem comentei com você na semana passada que você estava aqui, a gente estava fazendo reunião presencial aqui, eu te mostrei uma mensagem no final de um ex-funcionário meu que trabalhou comigo. Meu cara falou assim, o cara que trabalhou comigo na área de vendas e tal. Sim, Aí sim. depois eu fui ver o que era. Foi um rapaz bem jovem, bem novo mesmo, que entrou trabalhar comigo uns 2 anos atrás, e eu basicamente formei ele na área de vendas ali, como SDR, depois como close, então ele passou pela área comercial onde eu estava fazendo a gestão, e ele aprendeu muito comigo ali no dia a dia, vendo e tal. E aí ele me chamou exatamente porque ele entrou para um cliente que eu atendia na época, que era da nossa unidade lá, e aí ele entrou como closer, como vendedor dessa empresa e tal, a empresa estava crescendo, e o dono da empresa estava procurando alguém para fazer esse trabalho que a gente faz. E o moleque lembrou de mim. Sim. Então, assim, é uma coisa que não tem muito a ver com o cliente ou não, mas é uma pessoa que ele passou por uma fase de conhecimento, de aquisição de conhecimento de uma pessoa, né? Alguém ensinou ele algumas coisas, trouxe para ele know-how, trouxe a experiência, mostrou, ele aprendeu, se desenvolveu, cresceu, deu um patamar acima, saiu de onde estava ali para cuidar da parte comercial de uma empresa que fatura milhões, né? Então, em 4 anos, 3, 4 anos ele conseguiu fazer isso. De quem que ele lembrou quando ele teve uma oportunidade dessa, né? Então, e eu não falo com ele há anos, assim, há 1 ano e meio, pelo menos, assim, a gente conversa às vezes no WhatsApp, no Instagram ali e tal, mas não é uma pessoa que está aqui do meu lado, está em Goiânia, eu estou em São Paulo, né? Então, você vê, imagina, um cara desse tem essa lembrança desse upskilling que eu passei para ele. Imagine um cliente, uma pessoa que você trabalha junto. É evidente que as portas vão se abrir, não vão se fechar, né? Nossa, deu uma piscada aqui, mas eu voltei.
Cara, e é isso, né? Quando a gente fala, né, vou tentar seguir a pauta que a gente nunca segue. Parte 2, parte 3. A abertura e o contexto já foi completamente diferente do que a gente tinha planejado, mas eu vou tentar seguir aqui, pelo menos fazer alguns ganchos e tentar entregar o episódio. Problemas técnicos. Não vamos cortar. Vamos esperar o termo voltar. Gente, ao vivo tem dessas, né? Ao vivo a gente tem esses probleminhas. Vamos ver se o tempo tá voltando aí. Mas ele já tá voltando, que eu vou mandar uma mensagem aqui. Então, continuando ali, né? Então, a nossa abertura aqui do episódio. E aí, voltou. Voltei. Tava enrolando aqui. Eu falei, quem sabe faz ao vivo, e ao vivo tem problema. Bem isso, né? Faz parte. E eu até esqueci o momento da pauta que eu tava, né? Porque eu ia falar. Ah, lembrei. A gente falou, né, no texto de abertura ali a questão do não apertar só botão, né? Que a gente tem até a forma como a gente explica, né, dentro da própria academia, dentro de quem quer atuar nesse modelo as a service, assim, a gente sempre é um caminho natural você na primeira etapa fazer um diagnóstico e identificar as dores, identificar problemas, identificar pontos de melhoria, classificar esses pontos de melhoria numa hierarquia de problemas a serem resolvidos, né, sempre num diagrama de impacto versus esforço, e montar um plano de ação ali com quem vai executar e tudo mais, e depois você entra para a fase de implementação. E aí entra, né, nessa fase de implementação o momento onde você vai gerir o time que está ali executando e tudo mais. E aí a gente entende que é muito pragmático a tua função ser única e exclusivamente essa função de gestão e de gerir ali, que é a camada tática, né, onde o teu papel fundamental é dar condições para a camada operacional trabalhar bem, né, ter todo o espaço para a camada. Só que você percebe que a hora que a gente sai do diagnóstico, entra para a implementação, e você desce dessa camada tática dessa camada estratégica para a camada tática, você deixa de entregar tanto valor, né? Porque se a gente está fazendo uma descida, o que vai garantir a tua continuidade durante o projeto dessa entrega de valor estratégico é muito da capacidade de você fazer essa transferência de valor. E essa transferência de valor, são percepções diferentes quando você está falando do gestor ou da equipe técnica que está gerenciando, que está executando. Você tem duas estratégias diferentes para fazer essa transferência de conhecimento. Uma é para quem te contratou, que muitas vezes não tem um conhecimento técnico de marketing e não quer aprofundar um conhecimento técnico de marketing, mas ele precisa de um conhecimento estratégico de marketing para poder ver mercado, para poder comprar as suas próximas ideias, para poder entender o que é um bom resultado. Então essa é uma caixinha, né? Depois a gente vai abrir ela. E a outra caixinha é fazer o upskilling do time que está executando ali, do time do dia a dia, de como você vai melhorar e identificar esse time. Colocando você na fogueira, qual é mais importante ou por qual a gente deve começar? De novo, cortando totalmente a pauta. É aquela famosa frase, depende. Eu acho que assim, tem muito da maturidade, né, que a gente está falando do gestor, porque eu vejo que a falta da gestão no dia a dia do projeto ela é mais perigosa do que você olhar para a operação nesse momento. Então, se você tem uma operação ruim, né, vamos imaginar que você tem uma operação ruim, e você tem um gestor, um CEO, alguém que está acompanhando você, que entende e que tem conhecimento e que está num nível razoável, ok, aí você começa a olhar mais para a equipe. Mas se esse líder ele é bem assim,
inexperiente nesse sentido, conhece pouco de marketing, conhece pouco sobre esse negócio, na minha visão, ele é a pessoa que tem que ter prioridade, porque ele não vai saber nem o que é um bom funcionário, ele não vai saber nem o que é um cara que faz o serviço bem feito ou não. Então, eu acho que a participação desse gestor no dia a dia, entendendo que as coisas não são tão simples quanto ele imagina, às vezes, né? Sobe um post lá, mas só melhora essa campanha aqui, faz isso aqui. Então, às vezes, ele acha que é um negócio simples, né? O nosso mercado, infelizmente, tem essa percepção, né? De pouco valor, de fato, de que as coisas dá para fazer baratinho e que é rápido. Então, novamente, temos com problemas sérios. Então, eu vou continuar aqui para a gente não perder. Então, eu acho que o gestor, nesse caso, né, ele precisa ter uma atenção especial, porque se você não tem um gestor que está entendendo minimamente do que você está conversando, do que você está colocando, expondo, planejando, aonde a gente está chegando, por que a gente não está chegando, se você não tem esse gestor inteirado nisso, ele vai pedir a sua cabeça em pouco tempo, né? Então ele vai achar você dispensável, aí sim ele vai achar você dispensável, né? Então eu acho que é um pouco isso. E a equipe operacional, às vezes por estar dentro do cliente, dentro do negócio, e só respirar aquilo e não ter uma outra visão, eu continuei falando para não ficar em branco aqui, tá? Então, eu acho que o time, é importante essa questão do time, porque eu vejo que tem 2 pontos importantes quando você ajuda o time nesse sentido. Primeiro, é parte técnica mesmo, né? E aí a gente pode ajudar um pouco menos, porque às vezes o cara é mais técnico, conhece mais você do que você. Mas a outra é abrir a mente para um negócio que está fora do ambiente que ele está convivendo. Então, eu já trabalhei em empresas durante muito tempo, e aí você respira só aquilo. Né? Então, assim, eu trabalho na Coca-Cola. Cara, você vai falar Coca-Cola todo dia, pensar em Coca-Cola, dormir falando Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Então, fica... Nós, do lado de cá, a gente vê o negócio, vê o mercado, vê outras empresas, outros segmentos, a gente está estudando outras coisas. Então, trazer isso também para a equipe operacional ali, esses outros viés, outras visões, outras coisas, ajuda. Falta oxigenação de equipe interna. A equipe interna fica muito, muito, muito focada naquilo. Olha a concorrente, o que ela está fazendo e tal. Só que tem mercados similares ou mercados que se interrelacionam, que são importantes a gente estar olhando também, que dá para você trazer uma coisa de um mercado para outro, e dificilmente essas equipes internas estão olhando para isso. E outro erro muito grande, né? Essas equipes normalmente não são treinadas. Então, a pessoa lá, o designer, sei lá, ele é contratado e tá aí, meu amigo. Tá aqui o Photoshop, tá aqui o computador e faz aí as artes, né? Então, assim, falta um pouco da empresa ter essa visão. De novo, por quê? Porque o gestor não sabe que treinamento dá para essa pessoa. Ele não sabe o que ele precisa, o que ele é bom, o que ele não é, né? O que saiu de novo no mercado que ele precisa aprender. Então, acho que aí vai a importância do CMO, entrando na abertura, depois de 17 minutos, a diferença, né, entre a abertura entre a agência e o CMO é isso, né? Então, falando um pouco agora, entrando diretamente na pauta. A agência, ela tem pouco esse olhar ou zero olhar para isso que a gente falou até agora. Já o CMO, ele precisa analisar cenário, olhar para plano, acompanhar a execução, transferir conhecimento, melhorar a empresa, melhorar as pessoas, os profissionais, ajudar a contratar, ajudar a fazer a evolução de um plano de desenvolvimento individual de cada um. Então, nós não somos o RH, mas nós conseguimos ajudar nesse ponto, né? Acho que é isso. E principalmente dar o suporte para o RH, não na hora de fazer a contratação em si, mas de entender qual é o gap que tem dentro da equipe, que tipo de papel se encaixa ali dentro de hard skill e soft skill, né? É esse o ponto, porque, de novo, o dono ele não tem esse conhecimento técnico, o CEO ele não tem essa frente ampla, assim, de conhecimento técnico mesmo de marketing, para poder fazer a diferença, a análise eficiente, né? Eu lembro muito da frase do Steve Jobs ali, que o cliente ele não sabe o que ele quer até você mostrar para ele, sabe? Então, o papel do CMO, fazendo um cross aqui de pensamentos, é você educar ele nesse ponto, transferir o teu conhecimento a ponto dele ir ganhando consistência de entender o que ele está precisando. Sim. Quanto mais o gestor vai entendendo o que ele está precisando, mais um passo à frente
você vai conseguindo dar na implementação de tarefas, né? Outra coisa que acontece também, que é legal no nosso papel, é identificar oportunidades de crescimento dentro ali da equipe, porque você vê que alguém tem alguma facilidade que você expõe a pessoa a uma determinada demanda e o cara começa a se interessar e aí vai ganhando algum insumo. A gente tem um cliente que aconteceu bem esse processo, né? A pessoa ela não geria CRM, não era o ponto dela, mas de repente ele começou a se adaptar muito bem ali com a ferramenta, lidando bem, e, cara, virou o nosso ponto focal dentro da empresa. Ele é interno da empresa, mas ele virou o nosso ponto focal dentro de estratégias de CRM. Então, é um conhecimento técnico que ele vai tendo, inicia-se num hard skill de gestão da ferramenta, mas quando a gente pensa estratégias em conjunto, ele, por ter muita vivência do negócio, traz muito insumo para a gente conseguir pensar novas estratégias. Então, assim, esse olhar amplo e esse olhar macro, ele é fundamental para quem quer trabalhar com marketing estratégico, sabe? Mas entender que você vai conseguir ser mais preciso quando você fizer todo mundo enxergar o que você está enxergando. Tem uma frase muito boa, eu já passo para você, que era, quando eu comecei a fazer consultoria, eu tenho algumas pessoas que eu uso de mentores, assim, e o Antônio Conserva, esse cara, ele me ajudou muito no começo, e ele fala assim, quando você estiver fazendo consultoria, não adianta você pegar o futuro e trazer o presente para a pessoa que você está conversando. Porque a pessoa não vai ver. Por mais que você esteja enxergando onde você quer chegar, qual é o teu objetivo, se você pegar o cenário futuro e trazer para o presente, a pessoa não vai fazer sentido para a pessoa. Sim. O teu objetivo é fazer a pessoa caminhar, você caminhar junto com ela, até ela conseguir vislumbrar o futuro que você tem vislumbrado antes. Como você é o cara de conhecimento técnico, você olha um cenário e fala: ó, o cenário ideal, a gente está no ponto A, o cenário ideal é o ponto B. A gente precisa melhorar isso e ir no ponto B. Para você ficar óbvio que é o ponto B. Sim. Mas para quem está no ponto A e vivencia o ponto A e o cotidiano é o ponto A, ele não tem essa percepção de enxergar. E se você falar o melhor é olhar ir para o ponto B, ele vai falar, cara, mas por quê? Não vai entender. O tema é o princípio do coach. O coach não fala o que você tem que fazer. Ele te faz pensar e chegar na solução. O coach ficou meio banalizado, né? Mas assim, se você olhar hoje os maiores presidentes de empresas americanas, os maiores atletas do mundo, tal, todos têm coach. Né? Não o coach, o treinador deles, né? Ele tem um coach deles, pessoal, para falar sobre isso. E o coach faz isso. O cara fala assim, não é um psicólogo, psicoterapia, nada. O coach é justamente isso. Fala, cara, essa semana nós vamos pensar sobre isso. Ó, vai para casa, reflita e me traga aí 2 coisas semana que vem que você enxergou como possibilidade para a gente trocar uma ideia. Porque se eu falar para você o que você tem que fazer, eu não estou te ajudando. Você não está exercendo o seu papel, né? Então é mais ou menos o princípio, né, cara? Eu passei um negócio muito curioso na V4, que até 2 anos, 3 anos de unidade, eu que contratava todo mundo. A unidade era pequena, conseguia contratar. Eu tinha um bom conhecimento das áreas, então eu sabia o que era um bom designer, o que era um bom copy, um bom gestor de tráfego, um bom account. Eu tinha, porque eu já tinha passado, já tinha feito, vinha de agência, fui cliente. Então eu sabia o que perguntar, como olhar um portfólio. E eu contratei gente muito legal, errei, lógico, todo mundo erra, mas o percentual muito menor, né? O turnover era bem menor. Quando eu cresceu muito, eu tive que contratar uma pessoa para fazer pelo menos um trabalho inicial e alguma coisa de final ali de fechamento, começou a cair a qualidade dos funcionários. Porque, cara, você imagina, pega uma empresa como a Coca-Cola, como a GE, a Nestlé e tal. Imagina o RH quantas pessoas contrata, quantas áreas distintas, para quantos objetivos diferentes. Você acha que essa menina do RH de 25 anos, sem menosprezar ela sabe contratar alguém? Entendeu? Então, cara, não tem como. Normalmente o gestor entra nessa fase de empresa grande no final, quando já se gastou dinheiro, já entrevistou um monte de vezes, já passou, já fez dinâmica. O cara chega lá no último papo com o gerente, com o diretor. Aí o cara vai falar, não, olha o tempo que você perdeu, a energia que você gastou, só para chegar até ali. Né? Então, esse é um grande problema, contratação, né, cara? Contratação é um problema porque depois o cara fala, puta, o cara é ruim. Pô, será que o cara é ruim?
Né? Às vezes a gente contratou o cara errado para cadeira errada, para o lugar errado. Sim. Então, acho que isso é um problema e a gente consegue ajudar a minimizar isso, tendo, né, um gestor ali mais alinhado com isso. Odu, vou seguir com a pauta aqui. A gente Boa. já respondeu, mas acho que volta também num pouco do papo que a gente teve no começo e a importância de a gente trazer intencionalidade nesse discurso, né? A pauta que a gente fala do porquê que esse upskilling ele é um diferencial de valor, porque a transferência do conhecimento é um diferencial de valor, né? A gente pensa sempre oferta de valor, né? O que você oferta, qual que é o problema que você resolve, qual que é o valor que você oferta ao mercado. Bem olhando a coluna do meio do Canvas lá. Oferta de valor. Qual que é a tua oferta de valor? Eu faço um upskilling do time e uma transferência de conhecimento. Por que que isso é efetivamente um valor, né? Na tua visão, por que é, é tão pouco falado, né, quando existe, é, não necessariamente, às vezes acontece de forma muito orgânica e quando é percebido que acontece essa transferência de valor é muito valorizado. Essa transferência de conhecimento ela é muito valorizada. Por que você entende que é um diferencial ali na hora do dia a dia, você entregar deixar claro, trazer uma intencionalidade no seu discurso de que você está, atenção, agora eu estou transferindo conhecimento. Eu acho que tem um termômetro inicial, que é que quando a gente fala isso para um cliente, 99% deles assustam positivamente. Acho Exato. Poucas pessoas ouviram algum prestador de serviço falar que eu vou te ensinar a fazer o que eu estou fazendo. Basicamente, acho que esse já é um primeiro ponto onde você já ganha um pouco de confiança. Que foi exatamente o que aconteceu na reunião de hoje, que fez a gente trazer para essa pauta. Né? O cara ficou dando risada, falando, puta, que bom, que legal, saiu felizaço da reunião por causa disso. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, assim, não estou contratando um cara que eu vou precisar ficar pedindo campanha para ele, mandando ele subir o post, falando se ele fez aquilo, como está a campanha. Então, eu acho que aí já é uma primeira boa impressão e que, de fato, acho que você ganha essa primeira confiança aí que você vai conquistando. A segunda o mercado tá cheio de gente que faz mais do mesmo. São muito bons em planejamento, são muito bons em execução, fazem ali planos legais, dá resultado, ok. Mas aí a gente está falando de diferencial, né? Então, esse cara não tem esse upskilling como um projeto dele, um processo dentro do trabalho que ele tem. Então, você imagina, se você também tiver no mesmo nível que ele, de conteúdo, de conhecimento e tal, e você também dá isso para a equipe dele, para o gestor, mais um ponto. Então, assim, você já saiu ganhando, né? Então, acho que a equipe também vai conseguir passar para o CEO, para o diretor, para o gestor da área, melhores informações mais claras, mais precisas, informações de maior valor, né? E parar de mandar aqueles relatórios básicos que qualquer ferramenta exporta e você manda para o diretor sem o cara de fato ter uma análise, né? Então, acho que um cara bem treinado com conhecimento, ele consegue olhar aquilo, questionar e levar isso um pouco melhor. Então, acho que são 3 coisas aí que eu colocaria como que eu vejo de importante. E é legal você falar isso, porque uma das coisas que eu vejo bastante erro na hora que a gente vai executar um plano de marketing estratégico, você tem um objetivo macro, e aí você tem tarefas que, quando cumpridas, atinge esse objetivo macro. Muitas vezes, o CEO, o gestor, ele só sabe o plano macro. E quem está executando só sabe as pequenas tarefas. Então, assim, você fica uma esquizofrenia dentro da própria empresa que cada um, por mais incrível que pareça, não necessariamente todo mundo está olhando para o mesmo lugar. Por mais que todos estejam caminhando para o mesmo lugar. E quando você quer fazer esse upskilling, transferir esse conhecimento, é importante você deixar todo mundo na mesma página. Então, assim, óbvio que na hora que você for falar com o gestor, com o CEO, você vai dar mais ênfase no objetivo geral e menos ênfase nas tarefas recorrentes de dia a dia ali, mas ele precisa ter uma ciência do como vai fazer a coisa andar. Quando você for falar com o time, é o contrário. Você vai ter que mostrar o teu objetivo macro, falar para eles aonde que quer chegar
e entrar mais no detalhe na hora das tarefas para poder permitir isso. Isso traz um equilíbrio, né, uma maior proximidade entre o board ali e a galera operacional. E isso vai facilitar e muito o teu trabalho de prestação de contas, de accountability ali e de organização. Sim. Então, quando você consegue fazer esse processo, fica muito mais claro. E aí, o que você efetivamente está fazendo, né? Está transferindo o teu conhecimento, ó, da parte mais técnica, da parte mais operacional para o board e a tua parte mais estratégica para quem é operacional. Então você consegue equalizar melhor a empresa e alinhar melhor as expectativas, porque você faz esse meio de campo. Se o ataque está muito distante da defesa, não tem conexão. O teu trabalho de levar a bola de um lado para o outro vai ser muito maior. Quando você consegue fazer essa equalização, você consegue efetivamente ter um trabalho menor ali nesse leve trás. Então você consegue ter mais ganho de eficiência nisso. Então eu achei muito interessante que você falou de trazer essa visão, porque é algo que, de novo, a gente acaba fazendo, mas se a gente não traz uma intencionalidade de, opa, peraí, deixa eu equalizar aqui, deixa eu deixar esse entendimento alinhado com todo mundo, você vai ter que pegar um relatório que saiu de uma ferramenta, você vai ter que fazer uma análise, você vai ter que mastigar e você que vai ter que apresentar para o CEO de uma outra forma. Se você ensina o time técnico a melhorar, a botar uma análise crítica, e você ensina o CEO o que é o processo, o que é um pouco de... o teu caminhar entre as etapas fica muito mais curto. Então, assim, não é um negócio do dia para a noite. Você não vai chegar a fazer uma série de workshops, né, para treinar os dois primeiros, porque muitas vezes eles não querem aprender. Sim. Mas no dia a dia, né? E assim, vamos colocar um exemplo prático, né? Você atende hoje 4 clientes, por exemplo. E aí você tem hoje as tarefas de gestão e de operação. Isso que o Temo falou é uma tarefa de operação. Você pegar um relatório, enviar um relatório, analisar um relatório e tal, é uma tarefa de operação. Isso vezes 4 clientes, que te ocupam um tempo tal. Se você passa isso para a equipe fazer e você só supervisiona, você ganha tempo para ter um 5º cliente trabalhando no mesmo tempo. Exato. Basicamente, você tem um contrato a mais fazendo a mesma coisa, né? Não a mesma tarefa, mas o mesmo trabalho, com muito mais valor, né? Então, isso que o Temo falou é legal, porque é o seguinte, você pode até estar ouvindo a gente aqui e você trabalhar numa empresa onde é bem mais horizontal, que você tem o conhecimento das metas, como que funciona. Isso até está muito comum agora em startup, em empresas mais jovens, né, com empresas mais novas, mas não é a cultura de OKR, né, de escalonar OKR. E é isso que a gente ouve aí, os gurus falando, coisa na internet, empresas tal. Isso é minoria da minoria da minoria. A maioria das empresas acontece como? A gente senta numa sala, uns 5, 6 diretores, o presidente, define que a gente quer faturar R$1 milhão mês que vem, por exemplo, no que vem, traça um plano, e aí senta lá o Temo, que é o gerente de vendas, para falar, Temo, você precisa trazer aqui 1 milhão. Aí, beleza, o Temo fala para o funcionário, a gente tem que trazer 1 milhão. E aí ele olha para o cara do lado, temos que trazer 1 milhão. Ou seja, 1 milhão é o número. Agora, 1 milhão é a meta. E para chegar na meta? O Temo vai ter que fazer 10 reuniões, o Eduardo vai ter que fazer 30 qualificações, o fulano vai ter que mandar 10 e-mails, aí começa a ficar claro para as pessoas. Então, se eu, como vendedor, recebo essa meta com essas KRs, né, que vamos colocar no modelo de OKR, a O é o objetivo principal, que é faturar 1 milhão. Quais são as KRs? Então, eu tenho que fazer A, B, C e D. Isso vai contribuir para eu vender 1 milhão, para eu chegar no 1 milhão. Agora, uma coisa é eu saber só isso isoladamente, essa informação. E outra coisa é eu estar participando disso, entendendo o contexto, né? Então, o presidente cobra o diretor das reuniões que foram feitas, não foram, como que tá e tal. E aí isso foi feito? Foi. Pô, então por que a gente não chegou no valor? Então, não é só 1 milhão que é importante, né? É importante o que a gente fez para chegar nisso. E se não chegou, entender o que aconteceu. Pô, eu não fiz 100 ligações, fiz 80. Então tá faltando funil. Falta dinheiro em marketing para colocar mais lead para vender. O que tá faltando, né? Então acho que é isso. E aí essa análise entra numa análise estratégica. O que está faltando a partir do momento que você consegue definir. Se você deixa a operação por si só e depois não vem o resultado,
Você vai voltar com a informação para cima e falar assim, ó, não veio o resultado. O cara não saber por quê, não é querer saber, quer saber, pô, e aí, o que estão fazendo o dia inteiro aí? Entendeu? Então, esse caminho é importante. E tem uma provocação aqui que a gente colocou na pauta que eu achei interessante, que é o papel do CMO é ensinar o cliente a jogar xadrez, não só mover as peças por ele. Né? E tem muita gente movendo peça, né? E é o natural, né? Porque você vende um serviço de que as peças serão movidas. Sim. Entendeu? Então você vende um serviço de que você vai fazer uma estratégia de penetração de mercado, você monta um TAM Samsung, organiza não sei o que lá, faz estruturação do pipe, faz tudo, e você vai fazendo. Só que quem está contratando não tá, se não estiver participando desse processo ou não estiver sendo reportado e ele não estiver aprendendo a importância desse processo, no fim das contas, se der alguma coisa errada, ele vai falar, beleza, deu errado, vou trocar. É simples assim, ele vai falar, deu errado, vou trocar. Se você vai fazendo mais aprovações, mais caminhos conjuntos, mais cocriações, mais análises, você vai ganhando a confiança dele, vai mostrando a direção do caminho. Óbvio que se você for só direcionando para o caminho errado, você, né, vai perder o cliente, não tem como, a gente não está, né, não é esse o ponto. Não é porque você está fazendo isso que vai garantir o sucesso do cliente, não é isso. Mas o fato de você fazer isso vai direcionando e melhorando a discussão antes da tomada de decisão lá na frente, onde que muitas vezes, se for tomada lá na frente, já vai sair muito caro. Na mesma ideia que você falou do RH, a última reunião é com o diretor, e aí se fala não, todo o trabalho antes foi jogado fora, se o diretor está no começo, né, fazendo só uma analogia, você vai tendo aprovações, é muito mais difícil de no final dar errado. Sim, lógico. Então, assim, você vai tendo essas aprovações, esses caminhos. Então, assim, não adianta você tentar criar uma dependência do cliente, você tentar se tornar indispensável por ser a pessoa que sabe mexer a peça. Porque se por um acaso o primeiro deslize que você vai ter, você vai rodar. Tem um negócio que eu levo para a vida, que é o seguinte, toda relação, vamos tratar aqui como relação de trabalho entre uma empresa e outra empresa, ela é uma relação de dois fatores, confiança e resultado. Assim, acho que tem outras coisas, mas assim, resumindo, 95% do que vai fazer a coisa funcionar ou não, continuar ou não, é resultado e confiança. Né? Então, contratei o Temo, confio nele demais, só que ele não me entrega resultado, tá ruim, mas ainda tem a confiança que tá segurando ali até um certo momento. Contratei o Temo, não confio nele, mas o cara tá me dando dinheiro. Também não é bom, vou dormir sempre pensando que eu não confio no cara, tem alguma coisa nele que não vai bem, não sei o quê. Então, o ideal é esse equilíbrio. Né? E aqui a gente está falando de confiança, nós não estamos falando de resultado aqui. Né? Então, a gente está partindo do princípio que os resultados estão ok, estão satisfatórios, estão caminhando, tá? Altos e baixos, dificuldades que a gente tem, né? É normal de cada mercado, mas isso é como uma conta, cara, que você vai depositando dinheiro todo mês e você precisa sacar de vez em quando. Sim. Então, esse depósito, cara, é a confiança, é o depósito da confiança, eu falo. Então, todo mês você vai lá e deposita R$100, é a confiança. Ou seja, você está lá, upskilling, entregou isso, um over delivery, trouxe uma ideia nova, mudou um planejamento, você está fazendo vários depósitos, a sua confiança está gorda. Pô, deu uma dor de barriga, tira R$100 e paga o cliente. Você tirou da conta, deu uma mexida na confiança, mas ela ainda está gorda, você ainda tem dinheiro acumulado, tem confiança acumulada. Então, isso é natural. Não existe nenhuma relação de pessoa, empresa, que exista 100% de maravilha, tudo deu certo, tudo está andando lindamente. Mas trocar de fornecedor é uma dor de cabeça, é difícil, é caro, ninguém quer. Parta desse princípio, tá? Se alguém contratou alguém, ele não quer trocar. Sim. Ele está te contratando. Para contratar alguém e mandar embora e rasgar um contrato e procurar outra empresa, a confiança está abalada, os resultados estão abalados, esse depósito foi feito menos do que retirada. É isso, né? Você tirou muito mais dinheiro do que você depositou. Então esse é o jogo. Cara, esse é o jogo. E esse papo de upskilling, de conhecimento e tal, esse é um depósito quase que diário. Cara, esse é um depósito quase que diário. Você está aumentando os seus investimentos diariamente, porque ele está vendo que isso está acontecendo, né, a todo dia. Então, é isso, a importância desse depósito aí. E
sei se todo mundo pensava dessa maneira, já parou para pensar nisso, mas é isso, a vida é um jogo de investimento, colocou e tirou Sim. dinheiro. Uma deslizada, um resultado, você não vai performar Lógico. Nem ele. super ninguém, Ele, e ninguém ele vai espera errar. isso também, né? Também Não. não é essa a expectativa, né? Ninguém espera, a não ser alguém que comprou curso de guru que fala que vai ficar rico em 7 dias, aí você espera ficar rico em 7 dias, porque a promessa foi feita dessa forma, né? Então, Aí você cancela o contrato, não ele. Vai no- embora. normalmente assim. Mas eu gostei muito da analogia que você trouxe ali do investimento na confiança e que a transferência de conhecimento é justamente esse depósito na confiança, só que muitas vezes parte do nosso trabalho, né, não a partir, faz parte, tá inserido no nosso trabalho, evidenciar este depósito, né, deixar Excelente. claro para o cliente de que ele está colhendo esse benefício. Porque dependendo da distância entre o board operacional e tudo, ele não vai perceber isso, não vai ser um valor percebido. E cabe a nós, profissionais de marketing estratégico, evidenciar para esse gestor, para esse CEO ou até para o time técnico, os benefícios que eles estão tendo e a evolução que ele está tendo. Uma Excelente. das, uma das 12 regras para a vida, né, do Jordan Peterson, eu já falei, acho que isso aqui no podcast, eu não li esse livro, ele está na minha fila, mas um dia que eu peguei para ler, eu abri em uma dessas e era bem essa que eu vou falar, então eu vou falar de forma bastante superficial, porque era assim, não se compare com o mundo, se compare com o você do passado. Né? Então, assim, a gente, como profissional de marketing, tem a obrigação de ficar muito atento a movimentos de mercado, a se comparar com concorrentes, entender isso. Na hora de mostrar e ter essa intencionalidade de provar para o cliente que ele está tendo esse upskilling, não é para se comparar com o mercado, mas é para se comparar com o você do passado. Então, assim, o teu time, você vai ver que o cara, ó, ele não tinha uma função, ele não desempenhava tão bem uma função, e a partir depois de determinado trabalho que foi executado, ele passou a empenhar bem essa função. Isso é uma clara percepção de upskilling. O exemplo que a gente deu de um cliente do cara que não era do CRM e ele abraçou essa gestão de CRM, está sendo elogiado e está fazendo um excelente trabalho e a diretoria está vendo isso. Então, assim, é um ganho, é uma percepção de upskilling, principalmente porque quem te contratou sabe que se você for embora, ele não fica a pé. Porque esse cara do CRM ele vai continuar lá na empresa, ele é o interno lá da empresa. Então a comparação tem que ser com a pessoa, com a própria empresa 3, 4 reuniões para trás. É isso aí. Tem cliente que categoricamente nas weeklies, pelo menos a cada 15 dias, né, a gente tem reunião semanal, reunião semanal para fazer check-in de resultado. E reunião sim, reunião não. Eu lembro do primeiro objetivo do diagnóstico e falo que a gente está chegando nesse ponto. Sabe? É eu sempre faço esse link. Ó, lembra lá no nosso diagnóstico, onde que a gente identificou que a gente precisa ter um olhar mais estratégico a respeito disso? Essa conversa que a gente está tendo agora é esse olhar estratégico que a gente falou que ia ter lá. Hoje a gente já tem essa capacidade. Hoje a gente andou nesse passo lá do diagnóstico. Então, o cliente precisa ser lembrado disso, ele precisa ter a percepção. Né? Muitas vezes a gente fica na luta ali no dia a dia, no cotidiano, e a gente acaba passando por portas que a gente desejou há muito passar e a gente nem percebe que passou. Por conta de conquista que vai fazendo, o dia a dia vai atropelando e você não vai valorizando essa conquista. E aí o nosso papel de marqueteiro estratégico é deixar claro que essas portas estão sendo abertas e que você está passando por essas portas enquanto empresa, ou enquanto profissional, ou enquanto gestor. Boa. E eu tem um negócio que eu acho interessante, não sei quanto de vocês vai saber responder essa pergunta que eu vou fazer. Quando você vai num hotel, aí você vai no banheiro, você vê o papel higiênico dobrado, um triângulo assim, com adesivo. Aí quando você vai na cama, você vê a toalha dobrada
com um desenhinho ou com alguma coisa ali. Você sabe por que isso é feito? Assim, qual que é o... Você acha que isso é para enfeitar o quarto? Você acha que isso é porque ela tem dons de origami, sei lá, a camareira? Então, assim, cara, isso chama evidência de serviço. Alguém passou aqui, dobrou o papel, limpou o banheiro, trocou a roupa da cama, lavou a toalha e deixou aqui para você. Isso todo dia o cara faz isso. No hotel, todos os quartos, todo dia, todo lugar. Evidência de serviço. E qual que é a nossa evidência de serviço, né? Que rastro que a gente está deixando para mostrar para o cliente que a gente fez. Então, às vezes, você fica uma tarde inteira fazendo um negócio, subindo uma campanha, mudando não sei o que, muda o anúncio. O cliente não viu. Para ele, você ficou uma tarde, não fez nada, não trabalhou, parado, ficou viajando, passeando. E aí, se você evidencia isso, ele fala, uau, né, não é tão simples quanto eu pensei. Né? Então, eu sempre instigava os accounts que tinha lá no meu escritório a fazer isso. Né? Então, no grupo de WhatsApp, pelo menos tentar diariamente, no final do dia, dar um overview geral em bullet points do que foi feito. Otimizamos a campanha, trocamos um anúncio, mudamos a página, trocamos a cor do botão, não sei o quê. Pelo menos os principais pontos que você fez naquele dia, ou naqueles 2 últimos dias ali, para o cara ver que primeiro você tá lá, porque você não tá na empresa dele, você não tá sentado do lado dele, ele não tá te vendo. Ele vai ver o seu boleto no dia 30 para você pagar. É isso que ele vai ver. Vai chegar para o financeiro pagar um boleto. Aí ele fala, Eduardo, nossa, verdade, tem que pagar o Eduardo. Só que ele não te viu 30 dias, ou viu uma vez, 2 ali e tal. Então, evidência de serviço, gente. Mais importante, eu acho, do que fazer é mostrar, né? Tá falando de marketing. Então, mais importante do que fazer é mostrar que você fez, né? Então, é ser o marqueteiro, é ser o seu marqueteiro, porque isso sim é fundamental. E assim, é impressionante, né? Porque é uma coisa meio óbvia na hora que a gente acaba falando assim. Se você tá tendo entrega no final, né? É meio óbvio que você está tendo uma evidência ali de trabalho, mas assim, você diminui diminui o teu próprio trabalho, e depois você fica com raiva que a pessoa não valoriza o teu trabalho, porque ela avalia o teu trabalho só pela última vírgula que você está colocando ali no final. E esquece todo o processo que foi para chegar até ali. Mas na verdade não é a pessoa que esquece, é você que não mostrou. É aquele clássico de empresa que você vê uma pessoa sendo promovida, indo super bem, não sei o que lá, e aí todo mundo que não é promovido vira e fala assim, mas também é porque ela sabe se vender, né? A pessoa sabe se vender. Mas exatamente. E ela tá errada, né? Ela tá errada, ela não sabe tá se fazendo nada. Não tá fazendo mal para ninguém, né? Ela não tá fazendo mal para ninguém. Espera-se que não, né? Mas assim, o objetivo é justamente esse, o jogo é justamente esse. Você vai se tornando cada vez mais relevante para o seu cliente conforme ele vai tendo a percepção de todo o trabalho que você está executando. Se você está só lá na coxia fazendo o trabalho e ele não percebe esse trabalho e no final dá um resultado, é a questão do resultado de confiança que você falou. Se você não mostra o trabalho, ele não vai ter depósito de confiança. Aí você vai depender só do resultado. Se o resultado for 10% abaixo do que ele esperava, cara, é uma margem muito pequena, mas às vezes para o cara a expectativa dele era os 100%. Daí você fala, nossa, mas eu fiz tudo isso, foi um excelente resultado, olha da onde a gente saiu, olha como é que estava a tua equipe, olha como é que estava não sei o que lá, hoje você tem isso, e chegamos em 90% da meta. Tipo, o cara não tem noção de como estava a equipe, ele não tem noção de como embaixo era o buraco, de como que era. A noção dele botei uma meta e você não atingiu. Então, assim, é uma preocupação, é muito necessário você ter essa visão e trazer essa intencionalidade para fazer essa evidência aí de trabalho, né, Du? Sim, muito, muito bom. E como que a gente consegue, além dessas evidências no dia a dia, assim, como que mais a gente pode ter alguma rotina que a gente pode criar sem ser essas comunicações? As weeklies são para isso, a gente pode trazer relatório mensal, relatório trimestral, a gente pode... Que outras maneiras que a gente pode também... porque assim, não é só mensagem no grupo do WhatsApp que vai também resolver, ela é uma das coisas que a gente pode fazer, né?
mas na sua visão a gente consegue ter rotinas aí que você coloque, assim como você faz a weekly, olha a campanha, sobe anúncio e tal, a gente consegue colocar isso dentro de um cronograma para o cliente? A gente precisa, né? Esse é o ponto. Não é questão de conseguir, é questão de precisar, e é porque é necessário você mensurar e ter uma série histórica para justamente ver evolução. Né? É lógico que existem algumas questões que a evolução ela é meio subjetiva, assim. Sim. Por exemplo, o upskilling de alguém da equipe. Né? Você não consegue mensurar, não é tipo, o cara, né, dava 5 chutes, fazia 3 gols, agora dá 5 chutes, faz 4 gols. Né? Não é tão Sim. criterioso assim, mas você vê, tipo, o cara tá mais motivado, tá mais empenhado. Então, assim, existem as questões métricas que você traz ali, que você vai batendo mês a mês, semana a semana, e em algum momento, e aí em intervalos maiores, pode ser no quarter, no semestre, depende muito do modelo de negócio, você trazer um histórico para mostrar, né, relembrar da onde partiu e aonde está e aonde quer chegar. Isso é fundamental, ter uma rotina disso, mas também ter conversa na hora do café, sabe? Conversa na hora do processo de ganho de confiança. Ó, você viu tal pessoa? Lembra como que ela era? Não sei o que lá. O que você tá achando dela? Sabe? Você não entende que melhorou? Você tá vendo mais perspectiva no time? Você vê que o time tá mais animado? Como é que foi? Então, é um traquejo de lidar com pessoas, né, Du? A gente não tem como fugir disso. Não tem um playbook disso. Cara, eu lembrei agora de um cliente que eu trabalhei aqui também, e ele tinha essa dificuldade, né, em ter rotinas de gestão, dificuldade com a equipe, não era uma empresa tão grande que não tinha um RH assim, muito atuante, e aí eu trouxe para ela essa teoria que a gente estava falando bastante de empresas startup, empresas mais modernas, né, de dailies, de weeklies, de one-on-one. Então eu trouxe um pouco disso para ela, né? Então assim, isso também é um upskilling que a gente está ajudando, um pouco fora do marketing, mais de processo, mas quando a gente fala disso, a gente fala daquela palavra que a gente não gosta, mas que é governança, né? Que a gente gravou um episódio falando disso, mas é parte nossa também isso daí, porque isso vai ajudar no que a gente está falando nesse episódio aqui, em várias outras coisas. Então, eu falei, mas cara, você conhece o seu funcionário? Você sabe se ele está tendo algum problema em casa? Você sabe qual que é o objetivo que ele tem de vida? Onde ele quer chegar? Por que ele não chegou? O que está faltando? Então, assim, você ouviu já alguma vez a pessoa e tentou ajudar de alguma maneira? Então, e diariamente? Você espera dia 30 para falar que ele não bateu a meta, ou você todo dia senta com ele e fala qual que foi a dificuldade de ontem, que eu posso te ajudar hoje, tá faltando alguma coisa e não tá? Então, são coisas simples, de novo, como você falou, que parecem simples, que todo mundo faz, mas não é feito. Dificilmente essas rotinas são feitas. Então, quando eu trouxe para ela o que é cada rotina, qual que é o objetivo, quanto tempo mais ou menos de fazer e como fazer, ela começou a aplicar, me trazia nas reuniões semanais o que estava acontecendo, e te ajustando, ia, voltava. Cara, hoje eu saí de lá já faz 4, 5 anos e ela ficou com isso. Né? Então, ela lembra disso com carinho, e isso vai retornar, como a gente falou, daqui a pouco essa empresa vai te indicar para alguém, ou vai te chamar para voltar a trabalhar para ela em outro projeto, alguma coisa assim. Então, ficou, marcou, tá lá, né? Isso virou um processo interno. Né? É só você lembrar das pessoas que te ensinaram. É isso aí, você não esquece nunca. Você não esquece, você tem um carinho. Eu acabei de citar o Antônio Conserva aqui, que foi um cara que, na hora que eu estava fazendo a migração de agência para consultoria, eu fiz questão de chamar ele e ele me ajudou um monte. Assim, então, são pessoas que você vai ser grato, não tem como. E quando você oferece esse tipo de upskilling dentro de um time, ou oferece esse tipo de upskilling até pro CEO, porque a gente acha que o upskilling do CEO, né, o CEO já está no topo, né? Você não vai fazer, você não vai entrar abaixo dele e desenvolver ele, né? Mas desenvolve. Né? Claro. Faz parte do seu papel você dar essa possibilidade, pelo menos. Tem CEO que não quer, e aí tá tudo bem, ele vai terceirizar tudo para você, depende muito do cenário. Mas você lembra com muito carinho e muito respeito e muita confiança nas pessoas que te ajudaram e que te auxiliaram em determinado momento ali da tua vida. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você ganha um nível de confiança que você faz questão de tendo a oportunidade de retribuir, você vai evitar perder essa oportunidade. E uma coisa que ninguém pensa, ou poucas pessoas pensam, ou a gente não para pensar,
Isso vai trazer uma evolução para a empresa, vai trazer uma evolução para o CEO, para a equipe, uma maturidade e vai te permitir fazer outras coisas e cobrar mais, É isso. ganhar mais dinheiro. Boa, boa. Ótimo, ótimo, Então, gancho. assim, se você fechou um contrato de 5 mil e entregou isso daqui, entregou tudo isso que a gente falou aqui em 55 minutos para ele, amanhã, quando você for falar de um novo projeto, sei lá, esse cara foi para o e-commerce, ou vai vender para B2B, ou vai ter uma outra empresa que ele acabou de comprar, que ele vai pedir. Os 5 viram 8, viram 9, viram 10, entendeu? Então, com certeza, porque você não precisa mais se provar, mostrar que você sabe fazer, a confiança já existe, já tá, o depósito já está feito, a conta já está cheia, o resultado está lá, porque você está lá ainda. Então, assim, isso volta para a própria empresa, né? Não só com outras empresas. Então, isso a gente nunca pode deixar de colocar no radar, que maturidade ajuda demais, assim, em tudo. E é esse processo que, para quem vende serviço, necessariamente tem que passar para poder ir rentabilizando cada vez mais, porque a gente tem, por mais que a gente não vende pacote de horas, por mais que seja uma modalidade diferente, você está vendendo seu tempo, né? Então é a sua disponibilidade de tempo que ela necessariamente é finita, e quanto mais velho você vai ficando, menos tempo você quer disponibilizar ao trabalho. Consequentemente, você vai precisar cobrar mais caro para isso ou encontrar um outro método de trabalho que dê escala. Mas, enfim, a ideia é você se tornar mais relevante, ter mais confiança para se tornar mais relevante e ter um valor mais alto. Se você está agregando valor ali, o dono que a gente contrata está percebendo que o time está evoluindo, está saindo do ponto A, está chegando no ponto B. A hora que você fizer um plano para o ponto C e cobrar o dobro, ele vai olhar e vai falar, cara, beleza, faz sentido, né, por tudo que a gente caminhou. E aí você vai ter a liberdade de trabalhar. Mas tudo isso passa justamente para você ser pela necessidade de você ser um profissional mais estratégico, pela necessidade de você entender não só da estratégia do negócio do teu cliente, mas entender estrategicamente quais são os recursos que lá estão e estrategicamente como você vai atuar junto desse recurso, seja recurso financeiro, humano ou qualquer outra coisa ali dentro. Então, essa visão é exatamente o que a gente gosta de ensinar e fazer trocas dentro da Academia de Marqueteiro, já fazendo um gancho maravilhoso para o jabá aqui da nossa mentoria. Então, assim, se você tem esse anseio de querer ser esse profissional mais valioso, de ser essa pessoa que enxerga de forma mais estratégica o teu cliente e que entrega mais valor para o teu cliente, e por isso é remunerado de uma forma mais alta, né? É melhor remunerado, vem conversar com a gente. A nossa estrutura de mentoria, ela tem esse objetivo de ajudar o profissional a partir do entendimento do marketing, ser mais estratégico e se tornar cada vez mais relevante e de conseguir produtificar, né, a sua entrega de marketing ou até de outros serviços que quiser, para um mercado que tem essa carência justamente de receber esse valor que a gente está ofertando aqui, que a gente está falando há tanto tempo. Então, para quem tiver interesse, entra lá em www.academiademarqueteiros.com.br. O Marqueteiros é com K, ou nas notas aqui, se você estiver assistindo isso no YouTube, tá aqui na descrição. Se você estiver vendo isso no Apple Podcast ou no Spotify, tá na descrição também. Mas você pode seguir, acompanhar a gente lá no Instagram, vai ter o @Academia de Marqueteiros, e no LinkedIn também, o link, company page, né? linkedin.com/company/Academia de Marqueteiros, e a gente está no TikTok também com @Academia de Marqueteiros. Pode, por incrível que pareça, né, no alto dos nossos cabelos brancos aqui, temos conteúdo lá no TikTok também, para quem quiser acompanhar os cortes aqui dessas gravações ao vivo, que acontecem todas as sextas-feiras, às 15 horas. Quem quiser ver a gravação ao vivo, acontece na sexta-feira, às 15 horas, lá no YouTube e no LinkedIn da Academia. Se você quiser assistir em outro horário aí você fica à vontade, pode acompanhar a gente tanto em qualquer agregador de podcast aí, ou também na plataforma do YouTube. Que belíssimo gancho, hein? Pensa o seguinte, a gente ficou 1 hora aqui falando,
Na minha visão, bastante conteúdo interessante, porque muita coisa que está aqui você ouviu e aprendeu alguma coisa, ou teve algum insight, alguma coisa. Imagina na academia toda semana com a gente, tem o one-on-one, depois tem as lives semanais com mais gente, mais pessoas que estão lá dentro também. Então, imagina o nível de profundidade que a gente vai entrar sobre esse e outros assuntos, né? Esse é um dos assuntos. Então é isso. Então vale a pena. A gente teve essa semana uma grata surpresa, a gente até publicou aí no LinkedIn um mentorado que em pouco mais de um mês ali já conseguiu um cliente, aí está fechando um outro, abriu umas portas. Quarta-feira agora, 2 dias atrás, a gente ficou conversando com ele praticamente 1 hora sobre uma nova ideia de um mercado novo que ele está querendo entrar. Então a gente colocou todos os prós e contras, discutimos muito, clareou bastante a cabeça dele. Então é isso. A gente sabe a dificuldade que é conversar com pessoas pares, né, parceiros da gente para trazer angústias e dificuldades do dia a dia. Então é um excelente caminho, em curta distância, e vai fazer você conseguir chegar lá mais rápido, tá? Então é isso. Aí. Os links aí em todos os lugares que o Temo falou aí. Isso aí, fica atento que a gente vai começar a soltar mais alguns produtos também. A ideia é a gente, como dentro da mentoria surgem algumas demandas, a gente está pensando em criar algumas masterclass, algumas coisas assim, mas ainda só dando spoiler e, né, só falta oficializar a data aí, mas vai ter mais coisa. Então acompanhe a gente, se você está no YouTube, se inscreve aí, faz toda aquele protocolo né, recomendado. Boa. Beleza? Acho que tá bom, né? 1 hora aí, bateu, tudo certo. Conseguimos cumprir, tá vendo? Estamos melhorando. Conseguimos, passamos pela pauta, né? Demos aquelas desviadas da pauta, mas tudo bem, mas conseguimos cumprir aí. Boa. Episódio entregue dentro do prazo com aquele ponto de incerteza do Ibope, que tá tudo bem, faz parte do plano nosso aqui. Boa. Gente, obrigado aí, obrigado a todo mundo que ouviu a gente até o final, obrigado para quem acompanhou a gente também nas gravações ao vivo e até semana que vem. Boa, Sara. Boa data.